Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, um domingo de paz, de bênção. E aqui estamos para adorar o Senhor e celebrar a ceia do Senhor, memorial de Cristo. Amém? Podeis se assentar em nome de Jesus. Eu já peço que você vá abrir na sua Bíblia, no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, e o capítulo é o número 15, versículo, somente o 3, para a nossa meditação nessa noite. Uma palavra conhecida, já preguei outras vezes, mas ela ainda continua queimando no meu coração e eu não vou deixar de falar aquilo que o Senhor falou comigo durante essa semana. Amém? Uma coisa que eu achei interessante, como o jovem tem facilidade de aprender, né? Você vê o Mateus? Que maravilha tocando, ele aprendeu fácil. Aprendeu com Alisson ou com a Alessandra? Com a Alessandra, né? Aprendeu até a olhar para o pai quando erra, mano. Isso aí, mano. Até quando a Alessandra olha assim para o Alisson, quando ele dá uma erradinha. Gostei, viu? Isso é bom demais. Louvado seja Deus. É benção, né, meu irmão? Todos encontraram o texto, Lucas capítulo 15, versículo 3. Só esse versículo para a nossa meditação nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluias. Amém? Vamos lá. Foi então que Jesus propôs esta parábola, dizendo. Somente até aqui, para a nossa meditação. Jesus, ele faz uso de um recurso linguístico chamado parábola, que era uma forma usada para mostrar uma verdade, de uma forma mais simplificada para todos os seus ouvintes. Jesus, em seus discursos, ele sempre foi direto, ainda que com parábolas. Muitas delas as pessoas chegavam a entender de logo bate-pronto. Outras tiveram que chegar até Jesus e perguntar o real sentido. Mas essa parábola, ela é uma parábola muito fácil de se entender. Quando nós lemos o início do capítulo 15. Jesus, ele está sendo questionado pelos fariseus e os mestres acerca de Jesus sentar, de Jesus partilhar o pão com os pecadores e com os coletores. É bem verdade que os fariseus não se davam muito bem com os coletores de impostos. Então Jesus, ele partilhando o pão, ele está abrindo um leque muito grande, dizendo que há salvação. O partir do pão representa a salvação para todos. É isso que nós vamos fazer aqui nessa noite. Partir o pão. Então Jesus, ele, ao ser questionado pelos fariseus, Jesus usa esse recurso e ele conta uma parábola e usa 3 situações: a ovelha perdida, a dracma e o filho pródigo. Ele usa da teologia, ele usa da filosofia e ele usa de recurso moral. De uma forma, ele ia apresentar a graça de Deus para aqueles que estavam ali ouvindo. Então Jesus, ele, ao ser questionado, ele começa a contar essa parábola. E essa parábola, ela tem algumas coisas em comum nos 3 textos, que são o mesmo texto. A Bíblia, ela dá essa divisão, mas é uma parábola só, que Jesus usa 3 situações. Eles tinham algo, perdeu-se algo, foi encontrado algo, e houve festa por esse algo. Vou falar novamente. Eles tinham algo, perdeu-se algo, foi encontrado algo, e houve uma festa por esse algo. A primeira parábola que Jesus vai falar, que é a mesma das outras 2, a única parábola,
ele usa acerca de uma ovelha. Ovelha, ela é muito conhecida no nosso meio. E no meio deles também. Jesus fala assim: qual dentre vós, que tendo 100 ovelhas, a perder uma, deixa 99 no aprisco e vai em busca da ovelha perdida? Jesus, ele, em outro texto, ele vai dizer que ele é a porta. E aquele que entrar por ele, encontra pastagem. Em um outro texto, Jesus vai dizer que ele é o bom pastor. Em Jerusalém, tinha mais de 1000 falsos cristos se apresentando como o Cristo verdadeiro. Em Nazaré, mais de 50 se apresentava como Cristo. E Cristo não é um nome próprio de Jesus, é o Messias, ungido de Deus. Então Jesus, ele se apresentando como o bom pastor, ele vai dizer: o bom pastor, ele dá a vida por as suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Aqueles outros pastores que vieram antes de mim são os falsos pastores, que vieram para roubar, que vieram para matar, que vieram para destruir. É isso que ele está mostrando. E esse bom pastor, ele coloca as 99 no aprisco e vai para o deserto, atrás daquela ovelha perdida, porque em dado momento da sua vida, ela tinha uma consciência. E ela sai, se afasta das 99 e sai a caminhar. Só que em dado momento ela não tem a consciência de retornar. O texto não vai dizer que a ovelha caiu em si, não. A ovelha estava perdida. Em dado momento aquela ovelha se perdeu do caminho e não tinha direção para voltar para o aprisco. Mas o bom pastor, ele coloca as 99 no aprisco e vai em procura daquela ovelha perdida. E o pastor, ele usava do cajado e usava da vara. E talvez aquela ovelha, quando vê o pastor chegar próximo dela, tenha pensado consigo: não sei, lá vem o pastor com a vara e o cajado, e vai vir porrete para cima de mim por ter me desviado, por ter me afastado. Mas o bom pastor, ele é diferente do falso pastor. Ele vai até a ovelha e quando ele chega até a ovelha, ele pega aquela ovelha e não pega pelo cajado. Ele pega e coloca nos ombros. Talvez aquela ovelha pensou assim: Alessandra, ele está colocando eu nos ombros agora, mas vai me levar para o aprisco. E quando chegar lá no aprisco, ele vai me detonar. Vai bater até umas horas. Mas não. O pastor, ele é amoroso. Ele é cuidadoso com a ovelha. Ele tem um amor pela ovelha. Não importa a distância que ela está do aprisco seguro, ele sempre vai ir atrás da ovelha perdida com amor, porque ele não quer perder a 100ª ovelha. Ainda que as 99 valessem muito mais do que uma única ovelha, ele não abre mão dessa ovelha perdida no deserto. Ele é o bom pastor. Ele deu a vida por uma ovelha. Então ele sabe o preço daquela ovelha. E ele retorna e leva ela para casa. Ela tem um valor. Ele leva ela para casa. Ele encontrou ela perdida e levou ela para casa. E continua a dizer que uma mulher tinha uma dracma. E essa dracma, ela não tinha valor financeiro que desse para a gente fazer uma conotação hoje. Ela vale 10,
reais? Ela vale 5 reais? Ela vale 3 reais? Ela vale 50 reais? Não, ela não tinha valor. Tem-se a ideia que ela valia um dia de trabalho. Só que diferente da ovelha, a dracma não tem sentimento. Ela é insensível. E talvez você esteja como essa dracma, dentro da casa, diferente da ovelha que se perdeu no deserto. Você estando dentro da casa, você se torna uma pessoa insensível, quando os louvores não te tocam mais. Quando a pregação não te toca mais. Quando a palavra é ministrada e você olha e você faz simplesmente análise textual, gramatical, teológica e filosófica. E não deixa mais o Espírito trabalhar em sua vida. Talvez você esteja assim insensível que os louvores, quando é entoado, que é para fazer a abertura da tua alma e você sentir, você olha para a pessoa que está louvando e você fala, ela é tão falha e está ali louvando. Mas aqui não é um lugar para espetáculo e muito menos um lugar que seja pessoas certas. Aqui é um lugar de adoração, de pessoas que são falhas, que precisam dessa graça de Deus, manifesta através de Cristo Jesus. Não tem valor nenhum, pastor. Só tem valor para quem perdeu. Porque quem perdeu, sabe quanto custou. Aquilo que você trabalhou para conquistar e conquistou, para mim não tem valor nenhum. Porque eu não trabalhei para conquistar aquilo que é seu. Então aquela dracma não tinha valor. Mas para aquela mulher tinha. Então ela começa a procurar e começa a ver aonde ela havia se perdido. No meio do caminho, mas dentro da casa. Quando tudo isso aqui já não faz mais sentido, irmão, quando você começa a perder culto, quando você começa a perder oportunidades de cultuar, de pregar, de adorar, de estar na presença de Deus, quando tudo começa a ficar muito comum, você precisa ser achado. Você precisa ser encontrado. Porque nós temos sim a facilidade de nos tornarmos pessoas insensíveis, perdidas na casa. Foi isso que aconteceu. Só que a Bíblia diz que ela vai varrer a casa e acender uma lâmpada para deixar o ambiente claro. Não era igual aqui que a gente vai nos interruptor. Aperta e acende. E quando você vai procurar algo, você precisa que o ambiente esteja, além de limpo, iluminado. E para acender as lamparinas era usado um azeite. Azeite era caro, hein, pastor? Azeite era caro. Talvez tivesse mais valor do que a própria dracma perdida. Mas quem deu a vida sabe o valor daquela dracma perdida. Não importa o quanto eu gasto, quanto tenha de recurso para investir para achar a dracma, eu vou achar. Ela não tem sentimento, ela é insensível, mas ela vale alguma coisa para quem ganhou e quem teve o trabalho de ganhar aquela dracma. E talvez você esteja exatamente como essa dracma. Só que quando acende-se a lâmpada, e a lâmpada ela representa a palavra para nós cristãos, Salmo 119, versículo 105, diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando a palavra é pregada na direção do Espírito Santo, ela tem o poder de confrontar a sua vida. E se você abrir o coração
e deixar a sensibilidade do Espírito Santo colocar as coisas no lugar, ela realmente vai voltar a fazer efeito na sua vida. Porque muitas vezes nós gastamos tempo preparando ministração para pregar para cristãos que estão com os ouvidos tapados, insensíveis, não são tocados mais pela palavra. Mas que nessa noite você seja confrontado pelo Espírito Santo de Deus, e que a palavra volte a fazer efeito em sua vida, que a palavra volte a fazer a transformação que ela começou a fazer no início da tua caminhada, e por algum momento você começou a entender a palavra, aprender a palavra, e esse é o problema de aprender a palavra, de nos tornarmos falsos legalistas, moralistas e conhecedores da palavra, e não deixar mais ela fazer o efeito que é necessário. Aí a Bíblia vai dizer que ela achou a dracma. Olha que coisa linda. E aí quando você para ler o texto, e você presta atenção nos detalhes, você vai ver quantas vezes a gente erramos por não prestar atenção. Eu sempre falei, quando uma pessoa se converte, quando a pessoa se reconcilia, eu falei, se aqui está tendo uma festa, imagina lá no céu os anjos festejando. Mas não é isso que a Bíblia diz. Eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos. Os anjos não estavam festejando. Quem estava festejando foi quem pagou o preço pela ovelha, foi quem pagou o preço pela dracma perdida. É ele que estava festejando porque teve um retorno para a casa do Pai. Teve um encontro de uma dracma insensível que precisa se tornar sensível para ser útil na casa do Pai. Uma se perde lá fora, mas ela tinha conhecimento, a outra se perde aqui dentro, mas estava insensível. Era Jesus combatendo os moralistas dos fariseus, achando que a salvação era só para eles. E muitas vezes nós nos tornamos exatamente isso, achando que a salvação é só para nós, e olhamos doutrinas de outras igrejas, de outras pessoas, e acabamos achando que está tudo errado, só nós somos o certo. Não é isso o sentido. Houve festa no céu, diante dos anjos. Ele estava festejando pelo retorno da ovelha perdida na casa do Pai. Ele estava festejando porque aquela dracma que não tinha valor nenhum, tinha um valor de um dia de trabalho, pastor, para quem trabalha. Para o outro que não trabalha não tem valor nenhum. Não é sua, é dele. E aí ele continua dizendo essa parábola. Jesus continua dizendo que tinha um homem que tinha 2 filhos. E o mais novo resolve por si pedir a sua herança. Nunca, em toda a história, um filho novo teve o direito de pedir a herança para o pai. Na cultura judaica, respeitando a lei de Moisés, Deuteronômio, capítulo do número 21, versículo 17. O filho mais velho pode sim pedir a sua herança. E ele tem direito à porção dobrada em cima do seu irmão que viesse por atrás dele. O pai poderia em vida distribuir parte dos bens, mas o primogênito levaria a porção dobrada. Nunca. Mas aquele pai era bondoso, resolveu dar a parte para o filho mais novo. E Jesus contando essa parábola para aqueles fariseus, e eles sem entender o sentido, a Bíblia vai dizer que aquele jovem, ao receber aquela porção, ele vai para uma terra muito distante.
com vontade de viver aquilo que ele não tinha vivido, ou com vontade de viver aquilo que os outros estavam vivendo. E talvez eu esteja falando para pessoas que estão exatamente com esse sentimento. Viver o que eu nunca vivi, ou viver o que os outros estão vivendo. Eu já preguei dizendo que o filho pródigo que ficou, ele era pródigo também, porque ele deixou o outro ir. Mas o texto não vê ele deixando o irmão, brigando para o irmão não ir, mas também não incentivando. E quando ele vai reclamar, ele está reclamando baseado no Deuteronômio. Ele fala assim, ó, o senhor nunca me deu nada, né, pai? Agora esse aí, seu filho aí, ó, ele foi, né? Eles deixaram ir e ele foi viver a vida que ele nunca viveu, baseado na vida do que os outros estavam vivendo. E a Bíblia diz que houve uma grande fome naquele lugar, a ponto de pessoas passarem necessidade e ele já ter gastado todas as suas economias. E quando ele gasta todas as suas economias, ele para e analisa e diz, na casa do meu pai. Capítulo 15, versículo 17. Foi quando, caindo em si, falou consigo, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Ele analisa que na casa do pai tinha trabalhadores que comiam com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Ele caiu em si. Mas nem foi um amigo, nem foi um companheiro, nem foi o filho mais velho. Esse cair em si é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando ele cai em si, eu posso logo abordar e entender que essas três parábolas, que é uma só, representa a figura de Deus através do Pai. Representa a figura do Espírito Santo que vai até ele para convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus é o caminho que ele teve que retornar para a casa do Pai. A Bíblia diz que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Eu ouvi uma vez assim, pastor, que todas as crenças e religiões levam a Deus. E eu achei que é errado. Mas lendo esse texto, eu entendi que pode até levar a Deus. Mas para o caminho que leva à vida eterna, só através de Jesus Cristo. Talvez você esteja como a ovelha perdida, sem força para voltar a ser aquela ovelha que você começou a caminhada. Talvez você esteja como a dracma perdida, insensível. A palavra não te toca, o louvor não te toca, não tem mais compromisso, não tem mais vontade de ganhar almas, não tem mais vontade de trabalhar para Jesus, de fazer a obra de Deus, de ser atuante na obra de Deus, de estar na presença de Deus. Ou talvez você esteja como filho pródigo. Sabe qual foi a maior dificuldade
do filho pródigo foi porque ele conhecia as Escrituras. Deuteronômio capítulo do 21, versículo 18, 19 e 20 diz: quem tem um filho e aquele filho é desobediente, sendo ele desobediente, você pode levar até uma autoridade e conta a situação dele para essa autoridade. Se ele não melhorar, sabe o que você faz? Chama a autoridade. E a autoridade vai chamar a justiça e o juízo. E ele é digno de apedrejamento. Para aquele filho pródigo, ele conhecendo as Escrituras, ele falava assim: se eu voltar, eu vou estar entregando a minha vida para apedrejamento. Vou ser digno de morte. Mas não é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? E nós temos um advogado perante ao Pai. Ele caindo em si, ele resolve voltar ao Pai. E quando ele chega diante do Pai, talvez dentro do seu coração ele falava assim: pode ser a última vez. Mas eu sei, Pai, que eu pequei contra os céus e contra Ti. Pecar contra os céus é pecar contra a lei de Deus. Olha, ele reconhecendo a sua falha. E contra o Pai foi o recurso moral, que ele sabia que um filho não poderia agir da forma que ele agiu. Dizendo para o Pai: eu pegando a minha herança, o Senhor para mim está morto. Eu saindo para viver no mundo, você para mim não existe mais. Eu vivendo a vida do mundo lá fora, você para mim não tem mais nenhuma importância. O Pai estava de braços abertos, preparando uma festa para ele. Assim como nós tínhamos a salvação preparada, o paraíso preparado em Adão, nós perdemos em Adão. Mas foi encontrado em Cristo. E a festa vai ser naquele grande dia, na eternidade. Não importa a condição que você se encontra hoje. A Bíblia diz em João 14, que na casa, é Jesus dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele não quer te perder. Ele preparou uma morada para você na eternidade. Não importa a condição que você está hoje. Está insensível? Busca na palavra a resposta. Abre o coração. Ora a Deus, para que você seja aquela pessoa fervorosa como você era no início da caminhada. Como você era, sabe, aquela pessoa voltada para tudo. Hoje nós vivemos um momento de que nada dá certo mais para fazer as coisas para Deus. A distância nos impede, o comodismo nos impede, deixa que fulano faz, nos impede, e as coisas vão travando no reino de Deus. E esse esfriamento vai congelando as nossas vidas. Jesus, numa simples parábola, mostrou para aqueles fariseus que tem salvação para todos aqueles que creem. Eles caíram em si, o filho caindo em si, ele falou assim: ainda que eu possa perder a minha vida segundo a lei, mas eu volto para os braços do meu Pai. Eu vou ser aquele filho obediente que eu era, aquele filho que estava dentro da casa, aquele filho que estava do lado do Pai, aquele filho que era o braço direito do Pai. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar a sua alma nessa noite. E que você possa sair daqui diferente. Porque nós precisamos sim dessas injeções em nossa vida. Porque senão nós ficamos insensíveis, porque senão nós queremos nos afastar, porque senão nós não queremos mais voltar, porque senão nós começamos a ficar pessoas que começamos a colocar defeito em tudo e não, nada tá bom para nós.
E esse bom pastor, ele te pega pelo colo e te traz para casa do Pai. É essa palavra que o Espírito Santo queimou no meu coração. Aquilo que nós tínhamos preparado para o paraíso foi perdido pelo Adão. Foi reencontrado em Cristo. E hoje é um grande motivo de festas no céu e festa na terra. Porque nós vamos celebrar a morte e ressurreição do Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo, aleluias, que vive e reina eternamente. Houve-se um tempo mas enquanto você tem a oportunidade, não deixe o mundo te seduzir. Não deixe as vidas lá fora te seduzir. Porque muitas vezes nós estamos aqui para festejar a morte e ressurreição de Cristo, mas estamos com a cabeça lá fora, pensando numa virada. Nas coisas do mundo. E as coisas do mundo acabam influenciando nesse ambiente espiritual. Receba essa palavra da parte de Deus. Não abra mão daquilo que você tem. É seu, é a salvação em Cristo Jesus. Eu passo a palavra para o pastor Euclides e as palmas glorificam. Vem, pastor, dirigir a ceia.